Boa noite. Eu gostaria de falar sobre livros que lemos na juventude. Há muito tempo atrás, quando as pessoas precisavam de livros para refletir a respeito dos valores da humanidade e dos valores que as coisas que expressam valores têm para a humanidade, eram dados nas escolas livros para que as pessoas refletissem a respeito dos sistemas que regem a vida. As pessoas também tinham o direito de escolher qual livro elas iam gostar e qual livro elas iam se interessar por ler, a princípio. As capas não podiam ser muito sugestivas, mas com certeza os títulos eram como divisores entre aqueles que tinham coragem de repousar os olhos sobre assuntos complexos e aqueles que deixariam passar despercebido a oportunidade de compreender melhor a vida. Existiam dois livros que se chamavam A Desintegração da Morte e A Árvore que Dava Dinheiro. A maioria das pessoas não atentava o quanto esses livros falavam de coisas necessárias à vida. E, ao mesmo tempo, coisas que envolvem um sentido dúbio e difícil de detectar, como verdade em duas direções. O livro A Desintegração da Morte era uma curiosa experiência de um cientista, que não se sabe de qual ciência exatamente, estava para produzir um efeito que seria o desejado por todos. Esse efeito seria que se cessassem os momentos finais da passagem da vida do homem para o outro lado da vida. De alguma maneira desconhecida, esse cientista conseguiu eliminar a morte. E a morte agora não era mais um empecilho ou uma fase que a pessoa tivesse que passar. A morte havia desaparecido. Cenas daquele livro, para não dar spoiler, descrevem os momentos em que um ser humano pode ser separado de si mesmo, como quando ele tem uma morte violenta ou sofre um trauma severo que é irreversível, digamos, para as possibilidades reais. E nesse mesmo instante em que se pensava que o ser humano deixaria de existir, que o corpo cessaria toda a convulsão e movimentação, simplesmente esse corpo continua existindo, continua se movimentando com vida. E não obstante esses fatos que comprovavam que aquela teoria da eliminação da morte realmente havia acontecido, as pessoas estão tentando convencer elas mesmas e o próprio cientista que havia executado essa experiência de que a morte era necessária novamente. Que a morte gerava não somente a sensação das aberrações que eram formadas por seres humanos que não eram completos em sua funcionalidade, mas que não desapareciam de vida. E, ao mesmo tempo, eles queriam continuar com todas as indústrias que estão envolvidas com os processos da morte, seja os agentes funerários, as farmácias, os hospitais que precisam continuar regulando as pessoas para que não desapareçam nesses momentos, e aqueles que desejam doar mais vida, ou receber órgãos, ter herança, ou não desistir de passá-la adiante. Todos esses processos eram colocados para o cientista, até que ele realmente percebesse que para ele mesmo a morte também era necessária. Se ele consegue fazer isso de novo, e qual é o final da história, vocês terão que ler o livro. Mas vocês também terão que ter, indiferentemente
de ter lido o livro ou não, de ter as suas próprias impressões a respeito dos momentos finais e da necessidade da morte na vida. E é uma leitura densa, difícil. A sua mente, com certeza, vai ficar marcada por esses âmbitos onde essas possibilidades estão acontecendo a todo momento. E muita gente gostaria de nunca ter aberto aquele livro para ler. Já A Árvore que Dava Dinheiro é um livro que trata de outro valor da humanidade e que aparentemente não tem nada a ver com a morte, mas que é o suprimento total, mundo feliz, o suprimento total do alimento que geraria vida para todas as pessoas que colhessem daquela árvore. Surge em uma certa cidade pequena e aparentemente cercada por rios, uma árvore que dava dinheiro. Quando ela surge, ninguém percebe que é uma árvore de dinheiro. Ela surge no tempo e no espaço, no meio de uma praça, movimentadíssima. Todas as pessoas passam por ali e veem aquela árvore. E a solução está presente no meio de todos. O dinheiro não está ali. O dinheiro não existe, pois é um dinheiro que ninguém conhece. A árvore vai crescendo e ninguém observa que ela não dá frutos. Ela está sempre verde e continua sempre crescendo. Ela não tem espinhos, não há nenhuma dificuldade de chegar aos seus frutos, mas eles não existem. Simplesmente, em um dado ponto, o dinheiro aparece na árvore. E ninguém percebe que o dinheiro está naquela árvore, porque ela já está lá há tanto tempo, sem frutas. E possivelmente, já que nenhum pássaro vai lá, não tem flores também. E aí, um certo dia, o dinheiro simplesmente cai da árvore sobre a cabeça de quem está embaixo. Nesse momento, todo mundo descobre que há uma árvore de dinheiro na cidade. E então, as pessoas começam a usar esse dinheiro. E automaticamente, o dinheiro que existia lá fora perde a validade. Quem é que vai querer um dinheiro que custa alguma coisa para obter, se há em mãos, caindo das árvores ou da única árvore, um dinheiro que é de graça, que é só colher, dividir e tem mais do que o suficiente para todos? Dinheiro bom, não é? Nesse livro, a partir daí, se eu contasse qualquer coisa, já seria um spoiler. Mas ele vai levar você a considerações como: se eu começar a lidar apenas com dinheiro alternativo, quando eu vou poder saber que o outro dinheiro que eu não quero mais conhecer perdeu a validade? Como eu vou saber que o dinheiro que eu estou utilizando continua valendo alguma coisa? E, por fim, dependendo de qual vai ser a minha relação com o dinheiro dali para diante, como seria a minha volta a um mundo onde o dinheiro que eu conhecia agora não me reconhece mais? Então eu espero que vocês leiam esses dois livros, A Árvore que Dava Dinheiro e A Desintegração da Morte, e assim aprendam o valor da vida. Mundo feliz para quem quer.